Prazer, pessoal. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Portal Arte Cult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, exaltando o melhor do cinema nacional, falando sobre esse filme Civil, que chega em breve nos cinemas. Serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom? Minha primeira pergunta vai para você, Jonas. Você poderia falar sobre como foi o processo de preparação para interpretar esse personagem complexo, porque ele tem várias nuances durante o filme. Eu queria saber de você quais foram os maiores desafios que você encontrou para dar um tom ao seu personagem. Claro, eu, através das notícias jornalísticas da época, né, que eu tive acesso via YouTube, eu também tive acesso a uma biografia que um jornalista, Elias Evadi, eu acho que ele escreveu uma biografia... Awad, Elias Awad, é uma biografia incrível, que aquilo me encantou, esse lado humano do Fernando. Então eu queria muito defender esse garoto, muito contar sobre ele. Então eu me preparei tentando viver um pouco onde ele viveu. Então eu frequentei algumas igrejas evangélicas, eu queria ser tocado por aquilo que tocou a família dele, sabe? Aqueles cultos maravilhosos. Eu me inscrevi num mercadinho que tinha perto do meu bairro lá, eu trabalhei como empacotador durante um dia e meio assim, me inscrevi para trabalhar no dia, no supermercado, mas não deu tempo da entrevista. Eu queria viver um pouco aquilo, fiz alguns pequenos trabalhos na rua, conheci alguns office boys, motoboys que trabalhavam assim, eu colava nos caras e conversava, nunca falava que era ator, já me apresentava como Fernando, e vi muitas possibilidades na rua sobre esses meninos que são espertos, estão sempre atentos para muitas coisas. Isso me alimentou muito. Fora que, no livro, tem um lado que o Fernando ele era muito violento, mas muito doce ao mesmo tempo. Ele era megalomaníaco, ele queria acontecer, ele queria ser rico, ele queria, com 22 anos de idade, só apenas 22 anos aqui, ele queria ser um cara bem-sucedido, só que ele levou essa inteligência, ousadia para o lado negativo da vida, né? Então era isso, o objetivo dele era sequestrar a filha de algum rico, pegar esse dinheiro e fazer a vida dele, ajudar a comunidade dele e a família dele. Era isso que ele tinha na cabeça. E até que ele foi bem-sucedido, né? Teve alguns erros de percurso ali, né? Porque eles eram amadores, não eram profissionais. Mas eu queria humanizar esse garoto que veio de uma boa criação, um pai trabalhador, um pai que tinha um terreno, plantava ali frutas para os filhos, né, no quintal da casa, sabe? Uma mãe trabalhadora também. Enfim, só que eles foram para o lado mais fácil da vida, né? Se meteram com amizades erradas e acabaram se alimentando da vida fácil, né? Minha próxima pergunta é para você, Adriano. A relação entre Silvio Santos e Cíntia é um dos pontos altos do filme. Como você enxerga essa conexão e quais foram os principais aspectos que você buscou retratar na sua interpretação? Olha, realmente eu me senti impelida a me colocar em contato com essa mulher, mesmo sem poder perguntar a ela como ela sentiu essa dor, eu poder sentir dentro o que é uma mulher vivendo essa responsabilidade que ela reconheceu e assumiu naquele momento crítico, transmitir a Cíntia o que o Silvio tinha falado para ela, né? Que ele queria que ela cuidasse de todas as filhas e que todas precisavam incluir a Cíntia, que nos últimos anos tinha ficado, né, à margem. Então, isso era uma responsabilidade que ela reconhece e essa dificuldade, né, de atravessar essa distância, atravessar essa distância e conseguir acolher essa filha que tinha ficado à margem, né? Então isso eu tive que olhar muito para as minhas
dificuldades em reconhecer o ciúme, a dor de saber que o marido ainda tem um vínculo, né, e um afeto e uma dívida que não foi resolvida e que ela não pôde resolver também. Então, ali foi me aproximar muito dessa dor, né? Então, da minha limitação também enquanto mulher. Então, foi por aí, nessa pesquisa. Mas eu gostaria de aproveitar e dizer que foi muito precioso acompanhar o processo de construção do Fernando, e principalmente ali, a concentração dele no set e o mergulho profundo. Eu acho que poucas vezes eu acompanhei de perto um ator mergulhando tão fundo assim. Isso a gente vê no filme, mas acompanhar no set a concentração do Jonas e o quanto ele estava realmente, assim, essa construção é linda. Eu agradeço a tua pergunta, demais. porque eu acho que é importante a gente ressaltar. Legal. Minha própria pergunta é para você, Marco, que está à frente da Maristela Filmes, uma das produtoras do filme. Produzir um filme biográfico sobre uma figura tão emblemática como o Silvio Santos deve ter sido um grande desafio. Quais foram os maiores obstáculos que vocês enfrentaram durante a produção e como conseguiram superá-los? O obstáculo é você achar o momento certo da vida do Silvio para contar a vida dele. Então, esse foi o primeiro momento. Para isso a gente desenvolveu o sequestro. E para superar, é um pouco mais fácil você se abrir um pouco e fazer uma coprodução, que é o que a gente fez. Então, Maristela Filmes, comigo, Moonshot, com o Roberto Darwin, o Fábio, da FJ, e o Ricardo Scalamandré tem uma experiência, dá mais de 200 anos de experiência. Então, a gente consegue, com essa cooperação, que existe muito pouco no cinema brasileiro, né? No cinema americano você vai vendo produtora lá, aparece 5, 6 produtor executivo tem 8. Aí eles não entendem que isso é o segredo para você fazer um filme bom, né? Quer dizer, as ideias que eu tive serviram para o Roberto, as ideias que o Roberto teve serviram para o Fábio, e assim a gente vai desenvolvendo o filme, vai achando os momentos certos e procura fazer o melhor, né, para ter um filme bom. Então esse eu acho que foi o segredo desse filme, foi ter aberto, né, para parceiros, para fazer uma coprodução, já que o tamanho do filme, nós estamos falando né, do maior, do mito, do que todos os adjetivos que a gente pode dar, que é o Silvio Santos, e como fazer isso com cuidado, né, como fazer isso com delicadeza, como fazer isso com respeito, ao mesmo tempo sem ficar um filme água com açúcar, sem ficar um filme morno, alguma coisa que ao mesmo tempo você pode fazer uma linha de intenção, escolher os atores certos para o papel certo, né, que talvez foi o mais difícil, né, quem vai ser o Silvio Santos, né? Você não pode ter ninguém do SBT porque o Silvio não queria, você não pode ter ninguém da Globo porque naquela época, lógico que a Globo ia, né, liberar para fazer. Onde achar um apresentador, empresário, artista, pai de família, tudo bem sucedido. Tudo que você fala do Silvio é bem sucedido. Claro, não a vida inteira, mas né, acho que tirando aí 2, 3 episódios da vida dele, tudo o cara acertou. Então, é muito difícil você fazer tudo isso. E sozinho eu não conseguiria, com certeza. E sozinho a Moonshot não conseguiria, eu acho que esse é o grande segredo. É a gente fazer uma coprodução, onde as produtoras acertaram aí em grande parte das coisas. E para finalizarmos esse bate-papo maravilhoso, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem para o pessoal do Arte Cult Cinema e Companhia assistirem ao filme Silvio nos cinemas. Então, fiquem à vontade. Pessoal do Arte Cult Cinema e Companhia, assista a partir do dia 12 de setembro em todos os cinemas no Brasil inteiro o filme Silvio. O filme está maravilhoso, fala de amor, paternidade, fala de superação, coragem, temos suspense e drama, algumas levezas boas e cenas magníficas dos atores e das atrizes. Então, acompanhe esse filme, Silvio.